Terremoto na Turquia, de verdade ou uma arma geológica? Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. São tantos temas apocalípticos, proféticos, tanta convergência que a gente tem que escolher, e eu já estava para fazer esse vídeo, não é? Então saiu aí uma bomba de notícia, exatamente uma senadora romena denunciando que esse terremoto não é um terremoto de verdade, mas é um terremoto provocado, é uma arma geológica. Sabemos que existem armas biológicas, nós vimos aí há 2 anos passados, não é? Essa pandemia, que a gente sabe que tem muita coisa fake, agora está previsto uma nova pandemia provocada por um vírus com o nome, começa com M, termina com Burg, de hambúrguer, mas não vou falar o nome, mas que é previsto para ser parecido com ebola, uma febre e tudo mais. Tudo isso já está previsto, não é? Mas eu quero falar aqui sobre esse terremoto fake, aparentemente, uma arma geológica. E o que é que essa senadora denuncia? Ela diz que há uma evacuação dos embaixadores das nações uma semana antes, número 1, que há uma suspensão do gasoduto para a Turquia 24 horas antes, e agora, sistematicamente, 8 dias depois, o terremoto segunda-feira e depois novamente segunda-feira. E quando você vai ver como é que funciona, digamos, a coreografia desse terremoto, mesmo você e eu, que não somos especializados em estudo de abalo sísmico, você vai ver que há uma onda sincronizada. Não é como os terremotos chacoalham, eles movem a terra com um zigue-zague descendo, mas é um terremoto que é em forma de onda, algo parecendo que é sincronizado, feito pelo homem. Então, por que é que a gente está aqui questionando e imaginando esse terremoto que é gerado numa segunda-feira, sistematicamente 8 dias depois, e depois que matam 45 mil pessoas, então novamente numa segunda-feira? Qual o interesse de se provocar um terremoto como esse? É bom lembrar que na palavra fala das 7 igrejas da Ásia Menor, que são na Turquia. Uma delas, o Senhor Jesus escreve a Pérgamo, que ele diz assim, é onde está o trono de Satanás. Aí onde está tendo todo esse processo aí desse terremoto, supostamente uma arma geológica, já denunciada por autoridades ali da Europa. Então, quando Jesus fala isso, é o Senhor Jesus que está falando sobre Pérgamo, que é aí nessa região. O que é que nós podemos pensar e suspeitar? Porque por mais que tenham assuntos apocalípticos, proféticos, geopolíticos de várias direções, tudo vai convergir em Mateus 24, o sermão profético do Senhor Jesus. Você que acompanha esse canal, vale a pena você dar um confere sobre os temas de anticristo, que eu já fiz há mais de 2 anos atrás, relacionando possíveis pessoas que vão trabalhar para o anticristo, como Jared Kushner, como Emmanuel Macron, como o próprio Elon Musk e também o Erdogan, que é o presidente desse país tão sofrido que é a Turquia. Só 48 horas depois do terremoto que ele foi abrir para a OTAN e para participação, cooperação de grupos de resgate de outras nações, inclusive Israel, que ele considera inimigo, salvou pelo menos 17 pessoas ali nos escombros. Mas o Erdogan, o coração daquele homem é uma pedra de gelo, é um homem muito frio. E ele está ali procurando visitar uma região devastada, outra, mas assim, só pro forma. A gente vê que esse homem tem uma alma obscurecida, uma alma trevosa, é um homem muito perigoso, o Erdogan. E a gente vê toda essa geopolítica, percebe que existe uma convergência para catástrofes, não necessariamente naturais, mas provocadas. A gente vê sinais no céu aí provocados por laboratórios especializados nisso, e a gente está percebendo que o apocalipse está se cumprindo, mas não como a gente talvez imaginasse, não é? Tem um envolvimento de muita tecnologia aí, e a gente vai discernindo pela graça do Senhor e percebendo que existe uma conspiração a favor dessa agenda, dessa elite ocultista miserável prevista de 2023, agora já no comecinho,
até 2030. Não é? Então a gente sabe que mesmo que essas pessoas não sejam o anticristo em si, mas no mínimo eles são capachos, eles são tapete do anticristo, eles são degraus para a primeira besta, a segunda besta e o anticristo se manifestarem. Então eu estou de olho, você também está. É importante que a gente possa estar conectado, orando, intercedendo, né? Houve o terremoto numa segunda-feira, sistematicamente na outra segunda-feira. Por que seria? Depois de mais de 45 mil pessoas mortas, para que possa realmente destruir, acabar toda a possibilidade de encontrar pessoas nos escombros e liberar, fazer com que essas equipes de resgate de outros países voltem, porque o trabalho sujo já foi feito. Depopulação, exterminação de pessoas em massa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Existe um escape para a igreja, existe uma unção de livramento prevista no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde o dragão vai se levantar contra o filho varão da mulher, mas o Senhor vai trazer livramento. Nos apegamos na palavra do Senhor, o que Ele disse, sabemos que é verdade e que vai se cumprir. Talvez não como a gente mentalizou, não como a gente idealiza, mas a palavra do Senhor se cumpre porque ela não volta vazia. E o próprio Senhor declara, abrindo o Apocalipse, que Ele é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra verdade no hebraico é emet. Ela é construída, essa palavra, propositalmente com o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, com o Men, que é a letra do meio, e com o Tav, que é a letra final. Ou seja, a verdade diante do Senhor só é verdade se ela for plena, desde o Aleph, o Men e o Tav. Ela só é verdade se for do começo, do meio e do final, assim como é a natureza do Senhor Jesus. Escolha ficar do lado dele. No final, a igreja vence. Shalom.